Amém? Quem está preparado aí? Glória a Deus. Quero compartilhar algo com vocês hoje. Tem uma linha que a gente quer seguir, mas eu estou sentindo que o Espírito quer nos dar dados sobre o plano de Deus para essa geração. Eu sinto que a gente perdeu um pouquinho, talvez pelas festas, talvez pelos eventos da igreja, talvez pelos momentos de lutas que a gente teve. Eu não sei aonde foi que a gente perdeu, mas de repente a gente perdeu a esperança no plano de Deus. E aí a gente sai fazendo um monte de coisa. Quem se sente assim? Fazendo coisas que depois fala assim, acho que nem era para fazer isso. Fazendo coisas que de repente você compra algo desesperado, aí Deus soluciona de outra forma. Eu tive várias experiências desse jeito. E eu quero te dizer, antes da gente terminar, que hoje você terá experiências espirituais. Amém. Amém? Você vai ter experiências espirituais, se você deseja. A gente sabe que quando Jesus chega a Nazaré, ele está pronto para fazer milagres, curar os enfermos, resolver um monte de situação naquela cidade. Mas o pastor Danilo falou semana passada, eles olhavam Jesus como o quê? Como um carpinteiro. E o carpinteiro pode produzir o quê? Cadeira, mesa. Eu quero que você olhe o Espírito Santo como o Espírito Santo. Quero que você olhe Deus como Deus do impossível. Eu quero que você olhe Jesus como o Rei dos Reis. Se você fizer isso, se você fizer esse exercício até a gente terminar aqui, você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Alguns de vocês vão sentir arrepios, alguns de vocês vão sentir calor, alguns de vocês vão sentir um movimento, alguns de vocês vão ter insights, alguns de vocês terão visões. Não tem alguém querendo visões. Alguns de vocês serão tocados por anjos e pelo Espírito Santo. Amém? Mas depende da gente querer. Então, se você sentir isso, levanta a mão e fala, estou sentindo que está acontecendo algo. Não negue a presença dele, porque aí ele não pode te tocar. Amém? E não é impulsão da mente, não. Depois a gente pode falar sobre isso. Existe um versículo na Bíblia que está em Mateus 6,10. Eu acho que eu preciso menos médio. Amém. Você está aí? Mateus 6,10. Fala a mesma coisa do meu. O meu diz assim: venha o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. O que será que quer dizer venha o teu reino? O que será que quer dizer seja feita a tua vontade, assim como é feita na terra, seja feita no céu? O que será que Jesus estava se referindo de verdade? Porque a gente está agindo diferente do contexto desse texto. Talvez por isso que o mundo ainda não consiga ver Deus totalmente fluindo através de nós. E aí o mundo vai usar um monte de desculpas, de teses, de teorias, inclusive, só para quebrar algumas coisas aqui, teorias, por exemplo, da evolução. Você sabia que é uma teoria? Que chama teoria. Você sabia disso? Porque não é um dado científico. E uma teoria que é ensinada nas escolas como dado científico, isso quer dizer o quê? Esses caras têm tanta fé, porque eles falam assim, nós não temos fé, somos céticos, somos laicos, mas eles têm mais fé que a gente, porque eles acreditam numa coisa que nem científica é, que você não pode provar espiritualmente, nem pode provar naturalmente. Isso é que é fé, isso é que é crer.
Então as pessoas creem em coisas que foram inventadas, criadas, jogadas no ar e foi lançada agora na escola, agora não, né? Há muito tempo na escola, para formar a gente, formar nossos filhos. Se a gente acredita em algo e defende, porque é uma defesa disso, você pode assistir discurso de grandes preletores, palestrantes, em muitos lugares, na esfera da política, na esfera dos negócios, na educação, e você vai ver defendendo. Eu estou falando de uma coisa, podemos falar de 10 teorias que não são científicas, que são defendidas como dado, como fato. Então você já poderia ir embora aqui, eu preciso pensar o seguinte: será mesmo que eu estou acreditando em alguma coisa que não é verdade, que falaram? Esquece a Bíblia, eu estou falando de religião agora. Que falaram e eu estou acreditando, e eu estou defendendo, e minha vida está pautada a isso. Esse é um jeito de ver ciência. Agora vamos ver espiritualidade. O que você sabe de espiritualidade que não está na Bíblia? O que você usa para tomar decisões na sua vida que não estão na Bíblia? Quais dados, quais invenções? Porque Jesus diz assim: queridão, que venha o teu. O que quer dizer venha o teu reino? Literalmente, gente. Tem outro significado sem ser que o reino chegue até nós aqui? Mas qual é o nosso plano? Porque alguém dentro da religião disse assim pra gente: quando você morrer, certamente você entra no reino. E não está na Bíblia. E não está na Bíblia, e não está na ciência, e não está em lugar nenhum. É uma tese, é uma teoria, é uma ideia que alguém teve. Então o mundo está cheio de ideias, e o mundo não analisa o que é fato realmente. E hoje eu quero te mostrar que, se você quiser explorar mais isso, procure ciência, Bíblia, e você vai descobrir que essas coisas se convergem no momento e elas não se descolam mais. Há uma aderência violenta entre o que a ciência já provou e o que a Bíblia já vinha anunciando. A Bíblia já fala que a Terra é redonda muito antes. Está na sua Bíblia. De repente pessoas morriam porque podiam declarar que a Terra é redonda e a Terra era plana naquela época. Amém? Tem gente falando que a Terra é plana hoje. Amém. Deus novamente cada um. Se Jesus disse assim: que venha o teu reino, e eu creio nele, porque eu já provei coisas, eu já posso provar que ele faz coisas através da minha vida e faz através da sua. Se ele disse isso, eu quero acreditar. Então eu tenho que pensar assim: o reino vem de que forma? Já que ele não disse assim: morre infeliz e depois você entra no reino. Ele não disse isso. Ele disse que venha o teu. Eu estou repetindo isso de propósito. Eu preciso que você pare para pensar se o reino veio para você. O que é o reino, queridos? O que Jesus se referia quanto a reino? O que é um reino, literalmente? Fala comigo, é um governo. Não é uma religião. Não é uma igreja. É um sistema. É um sistema que tem uma cultura. E essa cultura deve ser vivida por todos os cidadãos daquele reino. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu era um cidadão brasileiro. Que cultura, que leis, que princípios eu deveria seguir? O americano ou o brasileiro? O americano, o território americano. Mas dentro de mim, que cultura que tinha? Brasileiro. Então quando Jesus está falando assim, que venha o teu reino, ele está dizendo assim, que a cultura do reino, os princípios do reino, onde as mulheres são valorizadas, são tão dignas como os homens. Mulheres, relaxa aí. Que os homens são uma bênção. Que os homens não são todos iguais. Que os homens não nasceram para abusar. Que
que os homens não são isso que o mundo picha, que o feminismo picha, dita que somos estupradores, que as mulheres não são menos que nós, porque é esse o princípio do reino. Deus virou para o homem e para a mulher e falou assim: governem. Amém? Eu preciso entrar nessa parte aí. Amém? Tem um texto na Bíblia que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a... Vou usar isso aqui, você consegue me ver aqui? Consegue? Chegou uma aula pra cá. Quer escuro? Vamos dar para pôr aqui em cima? Vamos lá. Hoje tem aula. Obrigado. Pode pôr mais para trás para você. Tá vendo aí? Só enquanto coloca o carrão atrás, só para não. Oi? Coloca o carrão atrás da perna de trás, porque ela abre. Aqui ela acho que não vai escorregar, mas pode escorregar. Queridos, eu quero que você pense assim: quem tem Bíblia aí? Quem já leu Gênesis 1, 2 e 3? Eu quero passar rapidamente por esses capítulos, porque se você não os entender, você não entende o resto da Bíblia. E aí você vai inventar um monte de história. Alguns de vocês já viram um pedaço do que eu vou trazer aqui agora. Reforça. Semana passada a gente estava no Connect e eu comecei com essa ideia de fazer um desenho do que acontecia ali. Foi muito bom. Pessoas que nunca tinham lido a Bíblia entenderam claramente que existe um Criador. Amém? Você quer saber disso? Então vamos lá. No princípio criou Deus o quê? Os céus. Posso desenhar os céus assim? Tá bonito? E criou Deus a terra. Tá bom? Outro jeito de desenhar isso é assim, ó. Criou Deus os céus e a terra. O céu é maior que a terra, não? Então isso aqui está inserido. Tem um versículo na Bíblia que diz que é Gênesis 2,4. Abre aí. Diz assim: esta é a história das origens dos céus. Então aumentou, não aumentou? E da terra. Terra é uma só. Deus deu um livro pra gente, que Ele vai falar assim: eu vou falar para vocês como eu criei as coisas, como as coisas devem funcionar. Porque existe uma lógica, um princípio que faz com que as coisas se equilibrem. Por exemplo, se a lua se afastar um pouco, se o sol se afastar ou se aproximar, se a maré mudar, se o sal do mar mudar um pouquinho a sua intensidade, o que acontece com a gente? Morre, acabou. Alguns graus de mudança, morre todo mundo. Isso é a ciência que fala. Eu quero te fazer uma pergunta: como é que deu tão certo em bilhões de milhares, eu não sei nem o seu número, de possibilidades de graus para a Terra existir? De repente ela se pôs numa posição e justamente nessa posição a gente está ali nascendo e vivendo e construindo tudo que a gente está construindo. A própria ciência fala assim: é incabível isso ser uma coincidência, a não ser os cientistas que querem defender as teses deles, que precisam defender. Então, em algum momento, eles falam assim, principalmente os cientistas hoje que defendem o design thinking: isso aqui tem que ter um criador, não dá para as coisas se encaixarem da forma que estão. Esse universo, é que está a Terra, tem um universo em volta da Terra. Esse universo está se expandindo. Existe um plano de Deus para isso. Mas no verso 2 do verso 4 do capítulo 2 diz: esta é a história das origens dos céus e da em que foram criados quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Verso 8 do capítulo 2. Ora, ele muda de assunto.
Deus tinha plantado um jardim no Éden. Você sabe como é que é o desenho do Éden? Alguém pode sugerir? Vou fazer redondo também, tá bom? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. O jardim tem que ser menor que o Éden, não tem? Sim ou não? Sim. Porque é um jardim no Éden. É um jardim em Ribeirão Preto. Seria mais ou menos isso. Então, o Éden, um jardim. Você já viu esse desenho? Gênesis 2, verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Aí Deus pegou o homem e pôs aonde? No jardim. Que jardim? No Éden. Maravilha. Gênesis 1, volta um pouquinho. Verso 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela... Onde Deus colocou o homem? Fala, na terra. Mas no capítulo 2 Deus colocou o homem? Não. Decide. Onde? No jardim. Então aqui tem um jardim, certo? Perfeito? E aqui tem um planeta. Que está onde esse planeta? Não. Nos céus. E o jardim está onde? Vocês podem me ajudar? Porque está confuso. Vai pro lado de cá quem concorda. Vocês notaram alguma semelhança no que Deus está mostrando no capítulo 1 e 2? Porque ele abre os dois capítulos. No 1, ele já fala assim: eu vou contar para vocês uma história sobre a criação dos céus e da... No capítulo 2, a partir do verso 2, ele fala assim: foram assim criados os céus e a... E ele começa a discorrer nos dois capítulos o mesmo assunto. Só que em um ele chama de... E no outro, e ele pôs um jardim lá, e pôs um homem lá. E no outro ele fala céus. Que ele criou os céus e criou uma terra nos céus. E falou, e pôs o homem lá. Então a grande interseção, ponto de interseção, qual que é? O homem. Nas duas histórias. Porque aí eu descubro que Deus colocou o homem em um lugar, ele não pôs o homem em dois lugares. Faz sentido? E qual é o lugar que Deus colocou o homem? Na terra. Ou no... E pôs ele para fazer o que aqui? Governar. No capítulo 2, lavrar, cuidar. Amém? Estou suando. Quer dizer o quê? Olha paraíso. Não é jardim não, paraíso. Lugar de delícias, paraíso. Paraíso. Porque como é que eu sei disso? Quando você busca as traduções, a etimologia dessa palavra vai falar paraíso. Tem alguma referência na Bíblia que fala de paraíso? Tem, vou citar duas. Uma, quando Jesus está na cruz, tem dois ladrões do lado dele, não tem? Um dele está super nervosão e o outro fala assim: Senhor, quando entrares no teu... Fala comigo, reino. Quando você entrar no reino, Jesus, lembra-te de mim. Jesus responde o quê? Hoje mesmo, hoje estará comigo no reino, é? Aí Jesus fala assim: que venha o teu... O que ele está falando? Que venha o paraíso. Que venha o paraíso de novo. Que venha os céus de novo para a terra. Porque Deus nos visitava todas as tardes. Havia um rio que saía do jardim, saía do Éden e regava o jardim. Havia um Espírito Santo que
que saía do céu e regava a terra, como um rio de água viva. Havia uma ligação entre os céus e a terra estava meio mesclada nos céus, e aí, como a terra estava afetada por aquele ambiente espiritual, quando alguém tinha dor de cabeça, o que acontecia? Cura. Porque no céu não tem dor de cabeça, e a terra está no... Mas o homem pecou, e o que Deus fez? Separou o éter, separou os céus da terra. Lá na frente a gente vai chamar isso de véu. E houve uma separação. E aí a gente começou a trabalhar e suar. E Deus colocou algumas maldições, não colocou? Quais foram? Ele virou para a serpente e falou o que para a serpente? Você vai rastejar e vai comer pó. Você já viu serpente comer pó? Algum lugar você vê cobra comendo pó? Já viu, Patrícia? Não. O Senhor estava falando assim: o diabo vai se alimentar de pó. O homem natural foi feito do quê? De pó. Toda obra do homem natural que pensa só racionalmente, que não tem acesso ao céu, alimenta quem? Um outro reino. Não esse reino aqui. Sustenta um outro reino, onde você, ou eu, ou quem quiser, decide entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Não foi isso que eles comeram? O fruto do conhecimento, do bem e do mal, decidindo: agora eu sou Deus da minha vida, eu não tenho um Deus. A proposta do diabo não foi: certamente serás como Deus, mas Deus já tinha feito ele a imagem de Deus. Então não era questão de imagem, era questão de posição. E o diabo propôs para ele o quê? Se você tomar a decisão, certamente você não vai morrer. E ele não morreu, não foi? Em seguida morreu? Não morreu. E ali ele passa a decidir entre o bem e o mal. Mais ou menos assim: amanhã de manhã o que você vai fazer? Conta aí para a pessoa do seu lado: o que você vai fazer no primeiro horário? O que você vai fazer é o que os céus estabeleceram como cultura, ou é o que você decide cientificamente, até como uma mitologia, baseada em mitologia, que é certo e que é errado? O que você vai fazer vem de quem? Vem da árvore da vida, ou vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, do bom e do mais ou menos? A árvore da vida tem um nome. Qual é o nome dela? Fala forte. Esse nome está te curando. Você precisa de cura. Esse nome te cura, porque é a árvore da vida. Ela, quando te toca, quando você se alimenta dela, ela te cura. Ela te liberta de depressão. Você vai parar de tomar remédio. Você vai parar de usar drogas, porque você não vai precisar delas, porque está cheio de vida. Por que a gente usa droga? Porque a gente precisa completar áreas da nossa vida que a gente não está conseguindo. Então a gente se entorpece, seja com remédio, seja com cocaína, seja com bebida, seja com vício, pornografia. Faz sentido? Então a proposta de Jesus para Deus é assim: essa galera é independente, mas eu vou dar mais uma chance para eles. Qual foi a chance que ele deu? Jesus. Aí Jesus chegou e falou: vou ensinar para vocês o que falta para vocês. O que falta? Rasgar o véu. O que falta? Te ligar de novo com os céus. Paulo teve essa experiência. A Bíblia diz lá em Coríntios 12 que ele foi até o segundo, terceiro céu. E em outro momento ele fala no paraíso. Será que a nossa teologia, nossa defesa teológica ou científico-teológica faz tanto sentido quanto tudo isso? Será que o plano de Deus não é nos religar à fonte de vida? Vamos ler a Bíblia. Então, a serpente teve essa maldição, a mulher teve uma maldição também. Aonde foi o efeito da maldição da mulher? Na alma, no espírito ou no corpo? Fala comigo, no corpo.
uma preocupação maior da mulher quanto ao corpo do que o homem? Amém? Pense nisso. A mulher vai viver com dor de barro. O homem, ele diz assim: a terra vai dar espinhos e abrolhos. Você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que ralar, você vai ter que suar. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não nos amaldiçoou quando a gente pecou. A gente humanidade, que Adão quer dizer humanidade. Amém? Fala, a culpa é nossa toda, não é do Adão, aquele homem. É nossa, porque hoje nós tomamos decisões sem Deus. Ainda. Deus não nos amaldiçoa, Deus não é mau, Deus não te faz nada, Deus não te põe doença. Mentira quem falou isso. Deus não faz você bater o carro, Deus não faz o pneu furar, Deus não faz isso. Eu não sei que Ele vai te livrar, e eu estou inventando uma teologia que isso não está na Bíblia, tá? Uma teologia que Ele quer te proteger, Ele pode te proteger, mas Ele não vai fazer mal para o outro para poder te proteger, porque Ele é ruim do mesmo jeito. Deus é bom o tempo todo. Então, quando Deus tira o céu da gente, na verdade, Ele não pôs maldição, Ele tirou o quê? A bênção. Ele tirou a fonte de vida da gente. Agora vocês vivem independente. Provavelmente vocês vão viver uns 80 anos sem mim. Nessa época para frente, vou te falar: enfado e canseira, difícil. Mas o meu plano para vocês é uma vida eterna, e uma vida abundante, uma vida que os problemas virão, mas você vai resolver. Por isso que Ele te chama de vitorioso. Por isso que Ele te chama mais que vencedor. É porque Ele está falando assim: eu não vou tirar os problemas que você veio aqui orar para eu tirar, eu vou te fazer vencer. É assim que Deus funciona. Mas a teologia da fuga, que é essa aqui: ai, não vem o céu na terra, eu tenho que esperar morrer para experimentar tudo isso, faz a gente começar a ser meio covarde, assim, fugir do que Deus tem para a gente. Amém? Amém. Vamos continuar para aqui? Continuar? Então vamos. Tem certeza? Abre aí em Gálatas 3:13. Então, a maldição que existia, que o homem assumiu viver sozinho, foi a falta de bênção. Mas a maldição existe. A maldição sabe quando você apaga a luz, como é que fica? Escuro, não é? As trevas é apenas falta de luz. Então pensa nisso e vamos ler esse texto. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo, fala comigo, Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se por quem? Fala, por mim. Então tudo que tinha ruim, quando Ele morre, Ele rasga esse impedimento que existia e me coloca de novo acessando o quê? Os céus, ou o reino, ou o paraíso, ou o Éden, que é a mesma coisa, são sinônimos. Hoje os céus estão abertos para você, e tudo que tem lá está disponível para mim e para você. Isso quer dizer que eu posso comprar uma rede, deitar, pastor, eu ficar esperando? Não. Isso quer dizer: frutifique, multiplique, governe a terra, trabalhe, produza, crie coisas novas. Quanto mais semente você lançar, mais semente eu te dou. Quanto mais ideias você tiver e abençoar a terra e fizer a qualidade de vida melhorar, eu vou te abençoar mais e vou te dar mais insights, vou te dar mais capacidades. Basta buscar, porque Ele fala assim: os dons estão à disposição, simplesmente busca. Amém? Eu quero saber, eu quero que você faça essa pergunta para você: se você quer buscar algum dom hoje, se você quer buscar alguma habilidade, está aberto o céu para você. Amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Ele paga o preço da nossa desobediência e fala assim: galera, vocês querem voltar? Bora? Ele está perguntando para você: você quer voltar? Você quer ter o reino como sua constituição, viver desses princípios,
onde a gente honra as mulheres, onde a gente dá a nossa vida pela nossa esposa. Em contrapartida, tudo que o reino tem está disponível para a gente. Não há miséria, não há fome, não há doenças. Ou vocês estão muito assustados, vocês estão acreditando? Querido, se eu ouvisse esse versículo a primeira vez, fomos resgatados da maldição, eu gritava. Eu gritaria e falaria assim: eu quero voltar para o céu, eu quero experimentar o céu aqui, porque Lucas 17:21 diz que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Como que isso é possível? É possível pelo seguinte, eu não vou explicar isso hoje, mas vamos lá. Quando Deus está aqui, do lado de fora do que é material, Ele não tem nem tempo, nem espaço. Por isso que Ele é o Deus do princípio e é mais ou menos assim. Aqui é a linha da sua vida. Você está aqui, ó. Amém? Temos que já estão aqui, viu? Deus está aqui. Ele está te vendo nascer e Ele está te vendo o final da sua vida. Agora, porque está fora do tempo. Estuda um pouquinho de física quântica, você vai saber que isso é possível. Amém? Então a física quântica está descobrindo que Deus pode estar aqui e pode estar aqui. Que Deus está vendo aqui, está vendo o meio da sua vida e está vendo o fim da sua vida. Amém? Bom, o que nos impede então, já que Jesus destruiu esse véu que nos separava, o que nos impede de alcançar o céu hoje? Só existe uma coisa, qual é? Falou dia. É só para induzir você. O que te impede de experimentar o céu? Porque eu te falei que você vai experimentar hoje se você quiser. O que te impede de acessar o mundo espiritual? O que te impede de sentir Deus, a presença de Deus? O que te impede de Deus tomar hoje o órgão que está em falência no seu corpo e falar assim: eu restauro agora? Eu já vi muitos disso. O que te impede? Pecado? Não. O pecado foi pago o preço, senão não foi pago. O véu já foi retirado. Eu creio. Romanos 12:2. Eu acho que a gente já deu esse versículo aqui. Romanos 12:2 diz assim. Eu vou ler um pouquinho, eu vou ler um, tá bom? Vocês estão aí? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Eu preciso ser repetido essa palavra. Transformados. Então a preocupação de Paulo era o seguinte: você quer oferecer um culto verdadeiro a esse Deus que está aqui de fora e vendo essas coisas? Ou seja, o culto é o seguinte: ele tem um plano e eu vou acompanhar ele nesse plano. A prova disso é que ele, quando se referia a Jesus, ele dizia assim: esse é meu filho amado, a quem me prazer, quem tem prazer. Ou seja, eu tenho prazer porque ele faz as coisas como são planejadas. Ele segue o propósito desse pacote aqui, que existe uma leis que mantém a vida plena. E quando eu distorço um pouquinho, a vida não é plena. E quando eu distorço muito, eu saio do padrão. Amém? Renovar e não ser conformados com esse mundo. Ou seja, não pensa como o mundo pensa. Por exemplo, essa teoria que a gente citou agora há pouco. Mas ser transformados. Fala, transformado de novo.
O que ele diz que precisa ser transformado? Não. O que precisa ser transformado? Transformados. Sede. Que você seja transformados. É isso que a Bíblia está te falando? Sejam transformados pela renovação da mente. Para de pensar terrenamente e comece a pensar espiritualmente. Quem sai, você precisa vir aqui e olhar para a terra, porque quando você recebe as chaves do céu e da terra, já viram esse texto? Ele está falando o quê? Você opera aqui. Ele falou que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades que estão nos... Estão sentindo como que Deus planejou tudo, já sabia o que ia acontecer? Então vamos lá. Transformados para a renovação da sua mente, como continua o texto? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então Deus construiu tudo e Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, sim? Tá perfeito, legal. Eu tenho uma vontade, criei uma coisa. Imagina que você criou esse computador, você criou ele com uma vontade para que ele seja pleno, não é? Do que ele foi construído. Então Deus cria tudo e cria você, e Ele tem uma vontade que você produza muito. Quando Ele faz isso, Ele está falando assim: você precisa experimentar a totalidade do que você pode alcançar. Eu quero que você se pergunte: você está produzindo tudo que você pode produzir? E você está produzindo tudo que você pode produzir com o reino dentro de você? Se o reino está dentro de você, imagina o que você pode produzir, o que você pode fazer, o quanto você pode mudar sua comunidade, sua casa, sua empresa, sua família, os relacionamentos que você tem com seus filhos, com sua esposa, seu marido, seus pais, sei lá, seus amigos. Porque a partir do momento que eu começo a deixar fluir um reino, que tudo é bom, eu começo a ser bom. Eu começo a baixar um pouco a minha arrogância. Eu começo a me achar menos, porque eu entendo que existe uma coisa muito maior que eu. Faz sentido? Amém? Para que experimenteis a boa vontade de Deus, eu preciso... O que precisa acontecer comigo? Eu preciso gastar isso com você agora. O que precisa acontecer comigo para eu experimentar tudo isso? É isso que me impede, tá? A gente está nesse momento. A gente está quebrando esse impedimento. Eu preciso ser transformado. Transformado. Pela renovação da mente. Então, renovamente eu sou transformado. Esse texto, transforma, essa palavra transformado, ela está em outro lugar da Bíblia também. Sabia? Originalmente ela, eu vou tentar falar, não falo hebraico, tá? Metamorfo. Tem alguém falando hebraico aí? Metamorfo. Fala nessa palavra língua. Metamorfo. Feia, né? O que quer dizer metamorfose? Quer dizer transformação. E quer dizer transfiguração. Teve algum momento na Bíblia que a gente viu uma transfiguração? Tem. Mateus 17, vai lá. Hoje é uma reunião de mais estudo. Por que eu estou trazendo, enquanto você abre isso, Mateus 17, eu quero trazer isso? A gente ensina isso nessa casa, nas reuniões menores, tudo, que existe um céu que comanda tudo, que é Ele que desenhou, o Criador dos céus e da terra, que criou essas coisas. E às vezes isso se perde. Aí esses dias eu estava assistindo uma mensagem do Gustavo Paiva e vi ele falando essas coisas. Aí o que me chamou a atenção, ele falou assim: essa foi a mensagem que mais causou impacto de todas as minhas mensagens, que mais causou interesse das pessoas pelo mundo espiritual. Eu falei: a gente prega isso há muito tempo, mas a gente está evitando de ensinar essas coisas, ensinando coisas importantes, mas talvez a gente não entenda de onde a gente veio, qual é a nossa nacionalidade. Isso que nós temos uma cultura que a gente precisa preservar. Você está aí já? Verso 1 diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Fala, transfigurou-se. E o seu rosto resplandeceu como o sol,
e as suas vestes se tornaram brancas como a ou luz, dependendo da versão. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias, falando a ele, Pedro para lá, e vem toda a história. Jesus está parado em cima do monte, chama 3 pessoas mais íntimas dos 12. Não é a igreja inteira. Não é porque ele puxava saco de Jesus. Não é porque Jesus é seletivo. É porque tinha 3 caras que falavam assim: eu creio mesmo nessas coisas e eu quero experimentar. No capítulo anterior, 16, Pedro recebe uma palavra de Deus e entende que Jesus é o Cristo. Isso é uma outra aula todo dia, mas entenda que Deus já está falando com eles, já está acontecendo coisas, eles já estão experimentando o mundo espiritual. E Jesus vai lá: vou mostrar para vocês algo que vai acontecer com vocês. Só para cá. E lá no monte Jesus se transfigura. Dá para você imaginar assim, ele virando uma luz? Eu não sei explicar isso porque a Bíblia não relata com tanto detalhe. Mas eu sei que quando Paulo vai até o terceiro céu, ele fala assim: ó, eu fui lá, vi coisas inefáveis, eu não poderia dizer para vocês o que eu vi, não tem palavra que possa descrever o que eu vi. João, quando vê o Apocalipse, e aí se cria um monte de doutrina em cima do Apocalipse, em cima das figuras que João tenta explicar em relação ao que viu, e a gente começa em outro lugar, não porque o Apocalipse nos ensina, porque a gente não consegue entender o que aquela figura realmente quer dizer. Como a gente não consegue entender que de repente algum de nós pudesse começar a ser transfigurado aqui, ou receber uma visita de Jesus Cristo no seu quarto, como os muçulmanos estão recebendo na Europa, um atrás do outro. Ele não consegue explicar que entrou uma luz aqui, ela falou comigo, era um homem de branco, eu não sei o que aconteceu, e eu quero Jesus. A mídia não vai te dizer isso, mas isso está acontecendo milhares. Você já viu uma pessoa ser ressuscitada? Falando ressuscitada mesmo, 2 dias morto já. No México isso está comum. Vai procurar, você vai saber a verdade. Para de procurar porque a Globo e a CNN te enganam. A intenção deles, a intenção desse mundo, por isso que Paulo falou assim: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. A Globo olha só para cá, porque traz para ela news. Eu estou falando querendo citar a Globo, mas eu posso citar 200 canais aqui para você. Porque eles estão pensando neles, eles têm pensamento natural. Mesmo quando científico, defendem teses que não tem base científica. Amém? O Senhor está te chamando para experimentar uma transformação na sua vida, uma transformação no seu corpo, uma transformação que mostra quando Caleb tinha 85 anos, ele falava assim: eu sinto como se eu tivesse 45, igual aquele pastorzinho do culto da Bíblia. Eu sinto com vigor, mesmo tendo 85 anos, porque o Espírito Santo me enche, me fortalece fisicamente, emocionalmente. Quando vem os problemas, quando eu sou desrespeitado, isso não me afeta, porque eu sinto que eu não sou maior que os outros. Eu sou um pedaço aqui, é hora de eu aprender. A hora que eu perco o carro, perco um negócio, perco a minha empresa, eu já experimentei isso. Eu não desespero, porque eu sei que Deus é muito maior que tudo isso aqui, porque Ele é o Criador. Eu fiz uma bolinha aqui, mas não vale, porque não vai caber desenhar Deus então. Colossenses 1,17 diz assim: tudo foi criado por Ele, para Ele, e veio à existência através dele, Jesus. Tudo que você conhece, inclusive você saiu de Jesus. Eu sou o princípio e o fim. Essa veja do outro dia também. Mas tudo que você conhece saiu de uma fonte única. Você quer experimentar cura na sua vida? Você quer experimentar orações que param uma tempestade, que param um furacão,
tomar uma situação adversa que é incontrolável para o homem. Eu já vi pessoas serem curadas com uma oração de um diagnóstico comprovado de AIDS. E a AIDS para a minha geração ela é mais séria do que para essa geração atual. Eu vi uma mulher com a mão destruída, com doença de pele, fogo, não sei o quê. E um grupo de jovens orar e a mão dela se inundando assim, saindo igual casca da mão dela, ela sai com a mão perfeita. Eu vivi passando necessidade um dia que eu achei que ia passar necessidade. Eu tinha acabado de casar, contei isso para vocês. E a gente tinha um saquinho de moeda no banheiro de casa. E a gente pegou moeda durante muito tempo para sustentar a nossa casa, e o dinheiro ia se multiplicando. Não sei explicar como, mas isso acontecia. Por que isso aconteceu? Porque eu creio que o Senhor sustenta o plano dele, é bom e agradável e perfeito para mim. Mesmo no vale da sombra da morte, ele vem e está comigo. Se ele está comigo, eu não preciso de mais nada. Ele é a fonte de todas as coisas. Se há necessidade de ouro, está nele. Se há necessidade de saúde, está nele. Se há necessidade de restauração conjugal, está nele. Mas hoje eu preciso tomar uma decisão se quero renovar minha mente, porque a gente está falando isso há muito tempo, as igrejas estão falando isso, mas a gente não está renovando, porque a gente está olhando igualzinho a gente olhava mês passado. Como é que eu sei disso? Porque a gente está fazendo igual. O que determina se mudamos é o que fazemos, são os atos, são as atitudes, é o hábito que a gente passou a ter. O chamado para a gente hoje é outro. É uma igreja relevante que vai falar assim: que venha o teu, que seja feita a tua, assim na terra como é feita no céu. Tudo que é de bom do céu vem para a terra. Não é um plano de fuga, é um plano de transformação. A Bíblia diz assim, o João diz o seguinte: vi novos céus e nova. Para que nova terra se Deus não tem plano nenhum para ela? Leva essa para casa. Vi novos céus e vi uma terra transformada, onde não há doença. A Bíblia diz em Romanos 8:19 o seguinte: toda a criação, céus e terra, Romanos 8:19, está na sua Bíblia, aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos maduros não os filhos de Deus. Os filhos de Deus não estão fazendo nada. Os filhos de Deus vão no culto preocupados só com eles. Mas a manifestação dos filhos maduros. Chegou o tempo da gente trazer a cultura do Éden para cá, queridos. Minha mãe venceu um câncer. Meu pai acabou de vencer outro problema de doença grave. Eu acabei de sair debaixo de um caminhão no dia, quem sabe disso, não tinha jeito. O policial chegou lá, como é que é? Eu nunca vi um negócio desse. O homem tinha quase 60 anos. O policial a vida inteira falou: é impossível você ter saído daí de dentro. Na hora que mostra a foto para você. Eu bati às 7 da noite, o Cláudio foi me buscar às 6 da noite. Às 5 da manhã eu estava no avião para Salvador para trabalhar. Um acidente que não dava para acreditar que podia ser alguém vivo dali. O caminhão entra de ré na Bandeirantes, na rodovia Bandeirantes. Amém? Abre aí mais um texto, rapidinho. Mateus 17:17. Diz assim: Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Logo na sequência, eles descem do monte, tem uma criança com problema, os discípulos não conseguem curar a criança, e Jesus vira assim: ô povinho do Just, até quando eu vou ter que estar aqui com vocês fazendo isso? Ó geração incrédula, para de crer em fábula.
Creia na ciência, no que a ciência aponta para você, que existe um Criador. Creia no que as coisas têm uma lógica e se encaixam, e uma depende da outra. Creia que Deus pensou tudo isso e Ele quer restaurar isso dentro de você. Ó geração corajosa, que tem fé, é isso que Ele quer falar para a gente. É por isso que Ele falou: esse é meu filho amado, em que tem prazer. Amém? Tem algo que eu queria destacar para a gente ir para o final. Você tem um estudo de dias para estudar, para você ter certeza. A sugestão é: vai para sua casa, abre sua Bíblia e deixa o Espírito Santo falar com você. E ele fala. A gente está experimentando coisas hoje na Terra, mudanças, curas, os sinais de um avivamento como nunca se teve. Porque a gente está no tempo do fim. Tudo mostra que as coisas estão convergindo para um fim, para Ele trazer a restauração ou a transfiguração das coisas, ou a mudança do seu corpo, como a Bíblia fala, como está lá nos olhos de Deus, saindo de corruptível para incorruptível. Esse é o plano do Senhor para você, fazer esse shift. Mas isso não é de graça, porque tem gente se achando, porque ora pelos outros e vê uma cura, porque canta o louvor, porque prega aqui em cima, porque arruma as cadeiras, porque tem habilidade de fazer, ensinar a Bíblia, de ler a Bíblia, ou fez uma faculdade de teologia, sei lá. Nada veio de graça. Você conseguiu, teve uma geração antes de você preparando para chegar a esse momento. Teve muita gente botando o joelho no chão, chorando, clamando que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino para a próxima geração, que venha e faça mudanças nessa sociedade, que toda a terra se encha da tua glória, como o mar, como a terra, ixi, ajuda aí, como as águas cobrem o mar. Tem uma geração antes da gente, nada. Eu estudo a Bíblia há muito tempo, porque um dia um homem pegou na minha mão com 12 anos de idade e falou: senta aí que eu vou começar a te ensinar um negócio. Só que ele tinha 20 anos de Bíblia, 30, sei lá. Existem gerações que pagaram um preço e morreram aqui no Brasil, no Goiás, muito no Paraná, para chegar ao Evangelho num país que não aceitava isso. Não aceitava que o Evangelho fosse distribuído, como muitos países ainda vivem isso. Existem pastores que pagaram preço por você. Existem homens e mulheres que pagaram preços altos para você estar ouvindo o que você está ouvindo hoje. Porque existe um inimigo aqui que não quer que você tenha acesso a isso. E ele vai te oferecer todo tipo de pensamento, teses, filosofias, para você não ouvir. E pessoas pagaram o preço da vida para que você ouvisse, para que eu ouvisse. Existe uma conversão de geração para geração. Chegou o tempo em que o coração dos pais será convertido aos filhos e dos filhos aos... Está em Malaquias, abre aí se você puder, último trecho do Velho Testamento, no capítulo 4, verso 4 a 6, diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, para que eu não venha e não tenha separação, para que vocês não vivam isso que vocês viveram, separados aqui, de todo o acesso espiritual. Eu vou converter o coração de vocês, pais, aos filhos e dos filhos aos... Aquilo que pagaram um preço por nós, está se convertendo na gente hoje. Agora a gente está preocupado com a próxima geração? Espero que sim, porque esse é um sinal
o Senhor estará fazendo a transfiguração, a restauração, a transformação em cada um de nós. Porque nós estamos transformando e nos preocupando com comunidade, como um ecossistema que se sustenta. Chegou esse tempo. Os profetas apontaram para o dia que você está vivendo. Você é um dos grandes chamados para o maior avivamento. A Bíblia diz que ninguém provou o que vai acontecer agora. E se você já tem sentido o Espírito Santo aí, continue orando. Porque eu sei que Ele está te dando ideias, eu sei que Ele está trabalhando. E se você não tem conseguido sentir, está falando assim, mas eu aprendi outras coisas, eu entendi outras coisas, eu pensava que eram outras coisas, eu não sei se eu quero acreditar nisso. Faça um teste, prove Deus que Deus é bom. Deseje experimentar Ele nessa noite. Deseje ser tocado pelo Espírito Santo, ser guiado por aquele que sabe tudo que é a seu respeito, e que vasculhe o coração de Deus e te dá discernimentos espirituais, discernimentos dos caminhos que são bons e agradáveis para você. Amém? O Senhor começou um novo movimento nas igrejas, nas casas, nas pessoas. O Senhor está te chamando hoje para ser salvo. O Senhor pagou o preço de Jesus Cristo para que você fosse salvo dessa condição natural, falível e terminal, para que você vivesse a acessos que você ainda não experimentou. O Senhor Jesus derramou o sangue dele em você, pensando em você. E a Bíblia diz o seguinte: quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor, como seu Rei, há festas no céu. Se há festas no céu e a terra é afetada pelo céu, o que tem que ter na terra? Festa. Eu quero que você consulte o seu coração, porque eu sei que o Espírito Santo está te falando.